Olá, tudo bem? Obrigado por estarem nos prestigiando em mais um Podiumcast esportivo. Uma realização da ACMESP, Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, com o apoio e direção da Suem TV. E hoje nós estamos aqui com um grande amigo que faz tempo que eu já tinha o convidado e hoje eu consegui trazê-lo, que é um professor, um amigo e que nos fará lembrar da nossa infância, quando eu era garoto e muitos de vocês e outros estão curtindo a modalidade agora. Nós estamos com o professor Bob Júnior. Opa, Obrigado pela sua presença aqui, professor. eu que agradeço, Mauser, boa tarde a todos aí. Um prazer enorme, eu sou teu fã, você sabe. Ele fala professor, meu professor aqui é ele. Eu testemunho isso porque cada pessoa que eu encontro, o seu valor que você tem no meio desse pessoal é muito importante para todos nós. E muito contente por estar aqui falando do que a gente gosta, que é a luta livre, que é o Telecat. É verdade. Hoje nós vamos recordar o Telecat, luta livre, como antigamente nós assistíamos. Era um espetáculo, show. A gente via nos ginásios lotados, televisão transmitindo. Era uma emoção muito grande assistir. E o Bob, o pai dele, foi um desses precursores também, lutador. Eu tive o prazer de conhecer o Ted Boy Marino, uma lenda também. E todos esses me faz recordar. E o Bob veio com essa nova modelagem da luta livre, do Telecat, o BWF, uma organização forte e que está nos surpreendendo a cada dia. Se alastrou várias cidades, inclusive você, secretário, está nos ouvindo, que alguns já receberam esse evento e outros receberão. Vamos curtir hoje essa entrevista com o Bob. Bob, e aí, sendo filho de um grande lutador, de uma pessoa que fez muito, o que te atraiu para seguir esses passos e você, às vezes, fazer até mais do que ele fez? Sim. Porque você está usando a tecnologia, tudo de bom. Conte um pouco dessa história que vem do papai. Exatamente, né? Meu pai começou em 1966, né? Quando o Telecat estava no auge. Você falou até de Boy Marino, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, foi uma das pessoas que me ajudou aqui. A foto quando eu comecei a lutar, Mauser, esse garoto sou eu, ó. Poxa vida, hein? Essa aqui é no Parque da Moca, essa foto aí, em 1978, essa foto, né? E foi quando fui apresentado à luta livre com 6 anos, eu não sabia que meu pai era lutador. E quando eu vi a primeira vez, foi uma coisa de paixão à primeira vista. É fato isso, né? Porque eu nem imaginava o que era luta livre, sabe? Uma criança de 6 anos não sabia o que era isso e na época era muito forte. Mas eu não imaginava que meu pai era lutador. E aí um dia ele chegou em casa com uma caixa grande na mão, minha mãe começou a brigar com ele, uma coisa assim e tal. Falei, nossa, o que será que tem dentro dessa caixa? De tanta discórdia entre meu pai e minha mãe. E eu fui lá ver, era uma bota de luta. Aquelas botas que a gente usa, sapatilha que a gente fala, né? E aí essa sapatilha, eu falei, que é isso? Pô, uma bota gigante que vai até o joelho, né? E aí fui perguntar pro meu pai não queria me falar, e aí meu pai começou a viajar muito, começou a sair de casa e tal. Porra, meu pai não é assim, o que tá acontecendo? E aí até um dia meu pai falou, ó, você quer saber por que o papai tá fora? Então você vai saber o porquê agora. E me levou para assistir uma luta num circo, lá na Vila Alpina. E sentei na primeira fila, até então não sabia do que se tratava, né? E aí teve o primeiro espetáculo do circo, os palhaços, tal, e de repente uma pausa e eles começam a passar uma corda de sisal em 4 troncos de árvore que estavam ficados no chão e jogaram uma lona no chão. Eu falei, pô, mas o que será, né? E de repente começou a luta e eu vejo meu pai lutando com o carrasco uruguaio Fu Manchu. Fu Manchu. Aí, cara, aquele negócio, aquela coisa, eu falei, nossa, meu pai é lutador. De repente entra o Rocco, o homem das correntes, e começa a bater no meu pai junto com o Fu Manchu, e subiu aquele negócio em mim. E na época, a gente sangrava bastante. A gente não, né? Os lutadores sangravam bastante. E meu pai fez um pique e começou a sangrar. Então você imagina uma criança de 6 anos vendo o pai apanhar de 2 e sangrando. Só que de repente, do nada, ele começa a reagir.
ele começa a bater em um, bater no outro, aí o público cresce junto com ele. Aquela gritaria, sabe, aquela coisa de meu pai é um super-herói. E ele começa a bater nos dois, assim, eu tô até arrepiado já. E aí ele vai lá e ganha a luta, cara. Pô, Ali o vírus da luta livre entrou aqui, nunca mais saiu. Tanto que 2 anos depois eu já estava lutando. E aí meu pai começou, é isso mesmo, vou ter que te levar. E aí eis que foi assim que eu fui apresentado para a luta livre. não, porque fascina, né? Sim, Você tá vendo tudo aquilo lá, sim. é algo que Isso é fascina, sacanagem, né? né? E essa foto Sou aí? eu com 15 anos, 15 anos. lutando já, olha Pô, lá. e com a bota, A hein? bota, a bota. Sapatilha toda. É, essa aí só tinha Pô, 15 anos e é uma nessa fase. arte isso, Bob. E aí, com toda essa idade aí, 15, 8 anos você começou, Sim. 15 aí, quando que você começou a competir? Porque ela teve um auge e depois esses grandes lutadores pararam, né? É, Não teve aquela transição. a Você tem feito isso. E como é que foi você competindo? Porque chegou uma hora que você teve que fazer alguma outra coisa. sim, E eu sei que você dá aula até hoje ali sim, no 7 de setembro. exato. Tem outras academias que você faz uma coordenação aí técnica. E como que foi chegar até onde nós chegamos e onde daqui a pouco aprofundaremos? Lógico, até aí ainda era uma festa, né? Eu lutava, mas eu estava na sombra do meu pai. O meu pai também sempre foi uma linha de frente na luta livre. Ele nunca fez outra coisa. Então, nós saíamos de casa e ficávamos 2, 3 meses fora, lutando todos os dias, um circo aqui, um circo ali, um circo aqui. Eu ia dirigindo um ônibus às vezes, ou ele, e a gente vivia exclusivamente disso. Então, eu não tinha muito tempo de pensar nesse futuro, mas quando chegou na década de 80, mais próximo assim, finalzinho da década de 80, a luta livre estava ficando meio cansada, justamente pela falta da renovação. É. Porque os ídolos que nós tínhamos ainda na luta livre nessa época eram aqueles caras do passado. E os jovens estavam perdendo o interesse, porque não viam jovens lutando. Só viam os caras grandes, fortes, mais velhos assim e tal. Então, eu sentia essa falta. E em 94, quando meu pai foi convidado para apresentar na Rede Manchete, junto com o Carlos Valadares, o Super Cat, que era um programa da WWF então, que hoje é WWE americana, que Americana, vinha né? enlatado e eles narravam aqui. E quando eu vi aquilo, Mausoleu, eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer para conseguir renovar a luta livre nacional, sabe? Assim, a gente tem que jogar essa produção, a gente tem que jogar esse formato, a gente tem que esse dinamismo, porque tá muito chato a luta para o público. Tava aquele tradicional, Muito convencional. tradicional. Você assistia um show, tinha 4 lutas. Você assistia a primeira, você via todas elas. O enredo era tudo igual. O roteiro de cada luta era muito parecido. E aí algumas coisas desagradáveis aconteciam. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, eu preciso colocar isso em prática. E aí foi quando eu comecei a me aprofundar mais na luta livre global, entender o que estava acontecendo lá fora, para poder trazer aqui para dentro. Mas uma coisa que eu queria era modernizar a luta livre nacional, mas não perder a essência da luta livre Sim. nacional. Porque a luta livre brasileira, no passado, ela dominava a América do Sul. Ela foi uma referência. Ela era né? tanto que os lutadores de fora Vinham vinham para aqui. cá. O Ted Marmarini é a maior prova disso. Ele era um italiano naturalizado argentino que veio. Na realidade, ele não era para ter vindo, ele veio meio que escondido junto com outros lutadores argentinos. Entendeu? Então, todos queriam vir para cá. Eu falei, cara, a gente não pode perder essa essência. Porque a nossa luta livre nacional ela é uma mistura, né? Ela mistura um pouco da Argentina, ela mistura um pouco da Uruguaia, ela mistura um pouco até da mexicana. Então a gente tinha isso no nosso DNA. E eu não queria perder isso, entendeu? Então foi quando eu comecei, em 94, quando eu comecei a criar a BWF. Até porque, quando você falou disso, você vê hoje a gente tem uma emissoras de TV que passa qualquer tipo de esporte que você imagina. Naquela época era futebol e telequete. Exatamente. E boxe que tinha Boxe, também. muito, o Eder Joffre, Então, principalmente. era isso. Eu estava até esquecendo, também conheci o Michel Serdan, Sim. também, o grande Michel Foi um Serdan, ícone nosso, né? que foi também um grande lutador, que eu tive, assim, faz tempo que eu não falo com ele, mas amizade. E
Aí você falou dessa do Argentina, Uruguai, México também. Ele teve um momento que ele cresceu e ele fez algo que já tínhamos aqui. O Fantomas, por exemplo, era Sim. todo encapuçado. Sim. Ninguém sabia quem ele era. Tinha uma lenda atrás do Fantomas, né? Você É, lembra que tem era uma um lenda. padre É. que sofreu um acidente de trem e tinha uma perna mecânica. Isso. Aí você vai contar, conta esses casos aí pra gente para saber. E aí, no México, todos usam máscaras. Sim, sim. Conta isso para nós, porque os Estados Unidos não. Não. É show mesmo. É um espetáculo, Mas né? não tem isso. O México, ele faz um show, mas com os caras mascarados, umas máscaras que você anda na rua lá, vende. É exato, porque lá no México, as famílias de lutadores mexicanos, né, eles levam isso com uma seriedade muito grande. O lutador mascarado, ele chega no ginásio mascarado, ele vai embora mascarado. É até uma desonra para ele perder a máscara. Tanto que existem lutas que eles apostam máscara contra máscara, e o cara que perde, ele é humilhado praticamente por isso. Poxa vida. Então ele tem uma continuidade nesse quesito das máscaras. E veio lá de trás, né, do povo inca, daquele pessoal, daquela tradição dos incas. Depois o El Santo, que é um grande nome da luta livre mexicana, que fez vários filmes, e aí ficou famoso, e aí acho que ele fez esse lance das máscaras atravessar um pouco mais as fronteiras. Só que o México, ele também é muito fechado. O público mexicano ama a luta livre mexicana. É aquele estilo dele. Agora, o pessoal de fora é muito difícil para conseguir ter sucesso lá. Entendeu? Então, do mesmo jeito que eles são fechados para receber, eles também são um pouco fechados para abrir, para mandar para fora. Alguns, tirando o Rei Mistério, né, alguns lutadores famosos conseguiram seguir carreira na WWE e tal, mas eu ainda acho o México muito fechado em relação a isso. Então, eu acho que essa tradição das máscaras funciona muito bem entre o povo mexicano, mas acho que para fora do México passa a ser só mais uma atração para a luta livre, entendeu? E aqui, a recepção é aberto para receber esses atletas? A gente tem um nível bom de atletas. Sim. Quando a gente assiste os programas aí que vocês produziram, coordena, você fala, pô, deve ter algum cara que é de fora, que isso não é brasileiro. E a gente sabe que cria aqui, né? E cria sua também, de vários professores. Sim. E aí, estamos prontos para receber mexicano, americano? Nós já recebemos. Já está assim? Nós fizemos um dos divisores de água da BWF, foi em 2011, quando nós fizemos a virada cultural no Vale do Anhangabaú. 2011? 2011. A BWF já existia há bastante tempo, mas aí eu tive um tempo muito grande. Quando eu criei a BWF, eu só vou resumir isso aqui, eu fui muito criticado, principalmente pelos lutadores mais antigos. Por quê? Porque onde já se viu pegar uma empresa de... Porque até então só existia Gigantes do Ringue, Campeões do Ringue, Reis do Ringue, Astros do Ringue, tudo do ringue. Eu fui lá e criei BWF. Os caras falaram, você é louco. Colocar 3 letras, porque eu vi que lá fora era essa tendência. Então eu fui criticado. Aí a forma de treinamento, porque nós no passado, eu falo nós porque eu também lutei no passado, nós não treinávamos. Tá entendendo? A gente era improviso. A gente lutava quase todos os dias, mas não tinha treinamento. A gente ia na academia para jogar baralho, jogava futebol no tatame, a gente não treinava. Nenhum dos lutadores treinava, mas davam conta do recado. Só que quando a gente criou a BWF, que essa ideia veio, eu tive que mudar a concepção de treinamento. Eu falei, agora nós vamos ter atletas. Por quê? Porque eu vou tirar o round. Então, a luta sem round, o cara vai ter que estar muito bem fisicamente para lutar de 10 a 15 minutos, sem intervalo, sem tomar água, sem descansar, mantendo a velocidade da luta, mantendo o ritmo da luta e mantendo o personagem, que isso parece que não, mas desgasta em dobro você ter que fazer toda a execução dos movimentos e ainda manter o personagem que você está dando vida a ele em cima do ringue. Então, eu tive que trabalhar tudo isso. E aí foi quando a gente mudou essa concepção de treinamento. E aí, eu vou te falar, eu vi muita gente passar mal nos treinos. Mas continuamos. Então, por isso que esses meninos hoje,
Eles estão prontos para lutar. Já lutaram, né? Tem agora o Vitor Boeri e o Ace, por exemplo, foram para a Inglaterra, o Toco foi para o México. Nós trouxemos agora, em dezembro, 6, 7 lutadores internacionais que lutaram com os nossos. E assim, existem algumas diferenças na luta. Por exemplo, lá de fora, a maioria deles são canhotos. A maioria dos nossos são destros, mas quando a gente ensina dos dois lados. Então, você vai se dar bem de um lado ou de outro, entendeu? Então, já pensando em tudo isso, que nem uma coisa que não tinha no passado, o base é o lutador do mal, o Aquiles, o Belo. E o volante, o bonzinho, Ted Boy Marino, meu pai, esses e tal. Hoje, nós treinamos os lutadores para ser tanto base quanto volante. É lógico, em cima do ringue... o seu momento, né? Em cima do ringue ele vai desempenhar o papel que cabe a ele. Mas se precisar... Porque eu precisei fazer isso. Quando nós íamos lutar no circo, a gente fazia 2, 3 lutas por show. Mascarado. Lembra? Da múmia, da caveira. Então, para ter... Eu ia lutar no circo. Você não podia levar 10 lutadores. Então nós íamos em 4. Esse aqui foi o meu primeiro personagem. Eu tinha 8 anos, o René. O filho do King Kong. Caramba! Essa no circo. Então nós levávamos... Pô, então você era o Renezinho. Teve outros, mas eu era um dos, né? Aí tá aí o Renezinho. Vida, hein? Aí eu tinha 8 para 9 anos nessa foto. E o circo lotado. Tá vendo? E olha como era o ringue, né? Rudimentar, né? Corda de sisal, ó, os troncos aqui enfiados no chão, é uma coisa... Então, o que acontece? Era a gente sempre cheio. Passava por isso, era muito importante. E eu passei por isso. Eu tinha que... dar vida a esses personagens. E a maioria deles eram base. E eu, como Bob Júnior, volante. Então eu tinha que aprender a trabalhar das duas formas. É isso aí, ó. 16 anos, aí, ó. Você era um galã, hein? 16 anos. Você pareceu o He-Man aqui, Você viu, cara? Só que metade do He-Man, eu era bem magro ainda aí, ó. Você tá, mas... Mas aí tinha 16 anos nessa foto. Caramba, hein? E essa vivência, essa experiência... fez eu trazer para os meninos que treinam hoje tudo isso que eu estou te falando. Trabalhar como base, trabalhar como volante, ter um condicionamento, sabe? Evitar lesões. Eu tenho muitos problemas de lesões. Tive, né? Sofro até hoje por causa disso. Na época você não tinha todo esse aparato que você está dando para os atuais. Exato. Então, eu acho que toda essa experiência que eu passei... Não falo que é negativo, porque eu tive momentos muito bons, como eu tive momentos muito ruins, mas esses momentos ruins fortaleceram demais, assim, sabe, para chegar até onde a gente está chegando agora. Não, e merecido, porque você tem uma história de família sua e levantar uma modalidade esportiva não é para qualquer um. Nós temos vários presidentes, dirigentes nos assistindo agora, sabe como que é duro, não só administrar, mas está dentro também da competição. E eu falei pro meu pai uma vez, falei, pai, se Deus quiser, Deus permitir, a gente vai conseguir fazer a luta livre voltar ao patamar que ela já esteve. E a gente está trabalhando para isso. Não, e tem avançado bastante. E com todo esse processo de inovação que vocês fizeram, tem algo que nos chama atenção, é que você fez um trabalho em circo, que era a oportunidade que tinha. Exato. Hoje, você está indo em ginásios, em grandes ginásios. Exato. E inclusive cidades de amigos, como Fernando de Mariporã, um abraço aí, Fabiano lá de Cajamar, outros amigos que inclusive estão nos acompanhando, que estiveram aqui. Os que vão estar, o Alessandro de Cubatão também. O Alessandro de Cubatão também. Aliás, está meio sumido, manda um abraço para ele. Deixa ele comigo. Um cara que acho que você tem que procurar é o Nardinho de Suzano. Suzano, né? Suzano tem naquele ginásio super lotado já. O Mogi também. Sim. Tem ali uma condição que é o Gustavo, o secretário. Acredito que a Kátia de São José dos Campos esteja nos assistindo também, porque isso aqui que nem um dia conversando com o Caetano, que é uma pessoa que está junto com você. O irmão que a vida me deu. Falou, pô, ainda bem que é irmão, hein? Que ele acha que pensa que eu sou pai, né? Mas tudo bem. Depois a gente faz o DNA, não tem problema. Ele fala, um evento que de criança de 6 a um idoso de 80 anos. Exato. E aí, como está sendo isso nesses ginásios que você tem ido? Como está sendo essa receptividade?
E esse processo de inovação, que nós vamos depois falar que vocês agora conseguiram um canal de TV. Exato. O trabalho, é o que eu te falei, a BWF existe desde 2002, então já são 22 anos fazendo isso. E fazendo isso com a BWF, né? E agora o que está acontecendo que é muito interessante para mim, eu tive a oportunidade de no passado ver as velhinhas invadirem o ringue para bater no lutador, para me defender. Isso é verdade. Elas pegavam o guarda-chuva. Uma vez eu estava lutando com o Knockout Jack. O Knockout Jack tinha, né, 150 quilos, maior que eu, um monstro. E eu tô lá embaixo do ringue, assim, e ele usava um cinturão de couro. E ele tá me batendo com o cinturão de couro. Isso foi na Praia Grande, no Magic Paula. E aí eu tô lá sofrendo, né? Vendendo aquela sofrimento e tal. De repente eu escuto o público gritar, eu não sabia o que tá acontecendo. Uma senhora com um holter pendurado pulou o alambrado, pegou o chinelo e começou a bater nele. E aí ele, né, inteligentíssimo, começou meio que provocar e correr dela. O povo veio à loucura. E o que é mais gostoso, isso aconteceu no último evento nosso, no dia 30, ali no Colégio Amorim, no Tatuapé. A mãe de um lutador que foi pela primeira vez assistir ele lutar... A emoção que você teve em ver teu pai tomando umas bordoadas, mas reerguer, a mãe não aguentou. Então, o que ela fez? Ela encarou, a mãe do Raio Negro, ela encarou o Toco. O Toco é um lutador de 100 quilos, cara, um cara grande. Ela pequenininha, ela foi pra cima dele, eu vou te quebrar inteira. Ela falava pra ele assim, não faz isso com meu filho. Então, eu percebo não hoje... Não pode os lutadores levar mais as mães. Né? Não pode. Eu percebo hoje que essa emoção está voltando, sabe? Essa ingenuidade, porque uma das coisas que nós tínhamos no passado era a ingenuidade, né? O público ia lá assistir, e aí... De boa fé. Aquele entrava no evento, porque eu sempre falei que a luta livre, você vai para o ginásio sabendo que é um espetáculo, sabendo que é um show. Mas em certo momento, você está xingando um e torcendo para o outro. Você entra no evento. Você escolhe um... Isso, então é isso que a gente faz com a luta livre, é mexer com essa emoção do público. E eu tô percebendo que isso voltou a acontecer nos nossos eventos. Não, porque é fantástico. Você vê coisas assim incríveis acontecer ali, com um senso de uma realidade que você fala, como pode? Exatamente. São realmente profissionais bem treinados. E que você falou, um espetáculo. Espetáculo. E o esporte é espetáculo. Não podemos deixar de separar isso, né? Quando me perguntam o que é a luta livre, eu falo que ela é um entretenimento esportivo. Entendeu? E é isso mesmo. É o que mais define ela. Tem mais alguma foto sua aqui? Tem bastante aí, quer ver? O que você tem? Tem alguma filmagem de alguma... Tem um vídeo, né? Ó, meu pai. 1967, ó. Poxa vida, hein? Ele era alto, eu lembro. Sim. Quanto ele tinha? 1,90 m? Não, é 1,84 m, 85 m, né? Mas olha aí, ó. Olha como é que era quando o cara se a bota que eu falei. E quando se vestia, parecia que tinha 2 metros. Sim, isso é no circo. Esse sou eu lutando no circo. Olha o ringue do circo, ó. Não tem nem corda, não tem nada. E era um risco também, né? Porque... Por isso que eu tô cheio de lesões, né? Porque o circo não tinha era uma lona no chão. Que vocês oferecem hoje. Né? Esse aí é uma gravação pro Supercat, em 94, para a Rede Manchete. Quando meu pai conseguiu colocar entre a luta livre americana algumas lutas nossas. E aí, essa gravação do Supercat aí já mudaram todo o nosso visual aí, tá vendo? Tá bacana isso daí. E aí, hoje num evento seu, vocês... quantas lutas vocês realizam num espetáculo? Hoje... Tem categoria também ou não? Não. É livre, absoluto. O gostoso da luta livre é você ver justamente o que eu acabei de falar. O Raio Negro, que deve pesar uns 70 quilos, lutando contra um de 100 quilos. Então... você às vezes, você vê aquela história do Davi e Golias, né? O gigante e o pequenininho. Ou às vezes você não tem um porte físico grande, mas você vê um cara da sua estatura lutando com um cara grande e levando a vantagem às vezes. Então, eu acho que a gente não tem categoria. E num show hoje, que a gente, principalmente de gravações, nós gravamos em média de 12 lutas. São 3, para aproveitar a produção, que você sabe que é uma coisa que encarece bastante. Nós aproveitamos e gravamos 3 programas semanais durante uma gravação. E elas estão sendo feitas aonde? A última foi no Colégio Amorim, no Tatuapé. Nós fazemos bastante no bairro da Moca também. Fizemos... Moca é tradicional, né? A Zona Leste é tradicional. Eu ia no 7 de setembro Dia 7 de setembro, todo dia 7 de setembro, nós fazemos um espetáculo lá
Porque o 7 de setembro ele é tido como um templo da luta livre nacional. Em 1978, gravava os Astros do Ringue lá. Astros do Ringue, é esse nome que eu estava tentando Que era o lembrar. dono, foi criado por dois argentinos, o Montanha e o Caruso, que vieram no Telecat em 1970 e ficaram por aqui. Então, esse Astros do Ringue na TV Bandeirantes ia ao ar às 8 da noite, uma grande audiência, era uma febre também. Depois, no 7 de setembro, também gravou de 84 a 90 para a Record, que era o Gigantes do Ringue, com o Michel Serdan. E depois gravou pela Gazeta no ano 2000 também. Então, o 7 de setembro tem um histórico já com a luta livre, né? Tem. Então, E lá... e hoje me procuram. Eu ia com meu pai lá no 7 assistir, eles falam isso. Não, e lotado. Lotado. Você olhava, não tinha lugar. Você sabe que... E você tá com a academia. Lá no 7, lá no 7. Você sabe que a última luta do Ted Barmarino foi no 7 de setembro. Foi em 86, mais ou menos. 86, 87. Ele já estava parado. Mas aí o Michel trouxe ele para fazer a última apresentação dele. A fila dava 2 voltas no quarteirão. Você viu que era um ídolo, né? Pagando ingresso, né? Então, foi uma coisa que marcou muito, que eu estava presente nesse dia. Então, foi bem interessante, porque eu falei, cara, a luta livre ainda tem seu público. Até você falou que os espetáculos aí, antigamente a turma pagava. Hoje você está tendo um apoio muito bom institucional, né? Exatamente. As prefeituras têm apoiado bastante. Através da Secretaria de Esporte, eles nos ajudam, né? Vocês estão levando o espetáculo para a sociedade, né? Então, as pessoas que não têm condições de pagar, como eu falo, uma criança ou um idoso, hoje eles podem assistir gratuitamente um grande espetáculo. Exatamente. Isso é importante. E uma coisa importante é que, até então, nós não tínhamos muito apoio, principalmente da Secretaria de Esporte de São Paulo, tá? Depois que nós mudamos essa concepção e mostramos que o espetáculo estava muito bem elaborado, a prefeitura tem nos apoiado. O que ela nos apoiou ao longo dos anos do passado, hoje nós temos um apoio muito grande. Então, eu acho que essa receita de melhorar a qualidade do show, do espetáculo e dos lutadores, só está trazendo, sabe assim, esse pessoal para a gente. Tanto que no interior, nós fizemos um evento em Mariporã o ano passado, o Fernando estava lá e assistiu, foi um sucesso, porque o povo fala, cara, faz tanto tempo que eu não vejo a luta livre, faz tanto tempo... Tá aí, gratuito, você pode ver. Não, e o bom é que as pessoas se envolvem na torcida, né? Não é que assistem quieto, como um filme, uma peça teatral. A emoção transforma as pessoas ali. Eu né? aprendi com os lutadores do passado, o Índio Comanche, principalmente, foi um grande professor que eu tive, o Homem Montanha também, que o nosso termômetro é o público. O nosso termômetro. Então, quando você está lutando, uma coisa que eu aprendi com eles é usar muito os ouvidos em cima do ringue. Você não ficar fechado só aquilo. Então, você prestar atenção. Você não pode ficar olhando porque você está fazendo movimento, você está sofrendo, você está batendo. Então, não dá para você ficar prestando atenção. Mas você ter a percepção com os ouvidos, a hora certa de você fazer o seu trabalho, a hora certa de você registrar. E aí, conforme você vai sentindo e você vai vendo o público crescer com você, parece que vai injetando na veia o negócio, que você sai pulando que nem louco. Então, é uma mistura muito grande. Essa emoção do público se mistura com a nossa, e a nossa que dá o start para eles ficarem emocionados, sabe? É uma troca bem grande. Isso é bem interessante. Você sabe que agora eu estou lembrando, você falando no negócio, algo que me deixava indignado, quando você fala que às vezes a pessoa quer ir para cima. Uma vez, eu assistindo, eu fiquei... Sabe aquela vontade de sair? Mas eu falei, pô, mas como eu vou pegar um cara desse tamanho aí? Não dá, né? O cara pegando o limão, esfregando. Sim. Vocês usam esses... Sim. Porque eu falei, já se viu, vai cegar o cara. Você lembra que eu falei da essência da luta livre nacional? Sim. Então, o limão é uma coisa exclusiva nossa. De vocês. É do brasileiro. Eu nunca vi da luta isso. livre brasileira. E quem usava o limão no Gigantes do Ringue, em 86, era o Homem Montanha, meu parceiro que está lá em Taubaté. E hoje ele passou o limão para o Hulk Jr. Então, hoje nós temos um personagem jovem que está usando o limão. Entendeu? Então, a gente faz questão de manter isso. Porque, que bom. Fora isso, o lance da cadeira. A cadeira, apesar que é mundial, mas chama muita atenção. A gente está sempre usando algum artifício ali no meio. Vocês fazem um espetáculo. Depois tem alguma imagem aí, meu querido Lucas? Tem um espetáculo. Eu vejo os caras dar cada salto mortal, pular de uma distância. E aí, um dia eu estava assistindo
o americano, que é o WWE. WWE. E aí eu assistindo, e eu vi um antigo, inclusive, que estava o The Rock. The Rock, é. E eu falei, poxa, mas que, o The Rock tá aí? Aí eu vi que era de uns 4, 5 anos atrás. Certo. Que ele é um cara vindo da luta, né? Da luta livre. Ele, Da luta inclusive, livre. ele lutou agora, a É. semana passada. Não, no dia 30, na semana retrasada. Então foi, acho que é isso. Ele lutou, ele voltou no WrestleMania, que é o maior evento da WWE, né? É uma loucura, foi milhares de pessoas assistindo o evento, 2 dias de evento. E ele voltou. Ele foi convidado ano passado, mas como ele estava gravando alguns filmes, ele não tinha condição de se dedicar. Ele falou: o ano que vem estarei. E ele esteve. E ele foi o que eu vi do passado. Eu não vi essa atual, mas eu vou buscar para ver. Pô, é um espetáculo, né? Então, aí eu vejo toda aquela coreografia, vejo o espetáculo, vejo a produção e vejo vocês. Eu falo, poxa, o Brasil tá ali, Tá. tá pau a pau. Hoje a produção tá bem interessante. E um mesmo. outro, antes que a gente coloque as imagens, tem uma outro cara que virou uma lenda, que é o Hogan, né? Hulk Hogan. Ele inclusive depois foi pra TV, fez filmes, Sim. tá? Ele foi um dos primeiros a fazer sucesso fora dos ringues na tela de cinema, né? Ele foi um dos primeiros. Existiam outros antes, Mas ele foi o mais famoso, assim, né? que abriu as portas justamente para depois o The Rock, o Batista que faz, né, os Guardiões da Galáxia também. O Batista era também lutador eu não sabia, eu pensei que era lutador, assim. Não, né? ele fez a WWE 2006, 2007, 2008. Ele era um dos grandes nomes da WWE. A WWE tem até uma produtora de filmes. Existem alguns filmes que tem 10 a 12 lutadores envolvidos, né? O John Cena também fez. Agora até a Barbie ele participou. Então eu acho que tá bem. O que eu falei, o Hulk abriu a porta, mas muitos nomes da WWE estão no cinema. O bom é que você já tem muito conteúdo, né? Sim. E isso você também tem que fazer essa produção de pessoas que queiram amanhã ter uma coleção desse material de vocês, esse espetáculo esportivo que vocês proporcionam. E aí agora o Tem um Lucas, vídeo, né? ele vai colocar aí um vídeo, mas o que chama atenção é essa qualidade que vocês Sim. conseguiram trazer como um espetáculo. E Exatamente. chamando a atenção de vários locais. Vamos ver aí, vai conseguir... Porque nós queremos que o nosso internauta possa ver essas imagens. Enquanto isso, o Lucas depois nos avisa. Agora... Olha essa imagem, olha aí. ó, olha isso. Ó. Nossa, impressionante. Olha isso daí, ó. De que altura 6 cadeiras, ó. De que... Olha o que ele fez com as cadeiras. Tá vendo, ó? A Zatara, uma lutadora chilena que nós trouxemos para o Brasil, lutando com o Death Rider. Isso que eu ia te perguntar. Tem mulheres também? Tem. No Brasil tá um pouco... Ó, o Raio Negro, que eu acabei de falar dele, ali, o Adam Black também. Olha isso, ó. Meu Deus. São voos de 3, 4 metros, né, de altura, que você fala, pô, tá voando. Mas vai segurar uma pessoa nessa velocidade? Não, o cara não imagina como faz como o risco que corre também isso. O Taylor Skinner ali, olha isso. Esse de calça amarela é peruano. É uma das promessas peruanas da luta livre, lutando com o Vitor Buerna. Putz, grilo, olha. Olha, o German Suplex é um dos golpes mais perigosos da luta livre. Você vê que você cai de costas e... Olha, você vê que pega no rosto do lutador, né? Olha, ele arremessou o Ace na plataforma. Olha esse golpe, ó. Meu Deus. Você falou que é mais de 3 metros. Eu acho Sim, até dá mais. Você viu ali? Aí tá o público olha vibrando. Aí, e vibram, né? E lotado, né? Graças a Deus, lotado. Isso aí foi no Butantã e tava lotado lá. Lá no Centro Esportivo. Centro Esportivo Isso Butantã. que é bom, você está circulando a cidade, podendo levar um espetáculo de qualidade. E aí, com todo essa produção que você fez, o investimento que vocês fizeram algo itinerante, viajando para várias cidades. Chegou o momento do ápice de uma emissora. Não, isso aqui é um espetáculo. Exato. Porque ninguém chegando. Não. Então o histórico de vocês fez vocês chegarem aonde e quando começa, como vai ser? Nós sempre, desde que a gente criou a BWF,
depois de 2011, nós tivemos participações em várias emissoras de televisão. Já conseguimos com a BWF participar em todas as grandes de São Paulo. SBT, Record, Globo, fizemos a abertura do Luciano Huck, por exemplo, do Caldeirão do Huck, quando estreou, foi com o Telecat, entrevistando o Ted Boimarino na minha academia, inclusive. Então, olha, foi nessa eu e o Luciano Huck aí, ó. Esse foi o primeiro programa do Luciano Huck na Globo, foi essa gravação. E nós fizemos, só que assim, lógico, nós aparecíamos, mas infelizmente a luta livre não era tratada com o devido respeito. O Luciano tratou com muito respeito, alguns apresentadores sim, mas alguns levava mais a luta livre no programa dele para um motivo de chacota, aquela coisa mais humorística. Não que a luta livre não seja, a luta livre tem a parte humorística dela, mas é um trabalho sério. É um humor que é um humor, faz... mas para fazer humor tem que ser levado a sério, né? E aí, esse valor nós não tínhamos. Você está entendendo? Então, isso às vezes até me machucava, porque eu via, pô, vou participar de tal programa. Chegava lá, era meio que negativo para nós, não era muito positivo. Então, eles queriam um espetáculo, mas não valorizavam vocês. A luta livre. O espetáculo que vocês faziam. Exato. E aí foi quando a gente, desde 2015, eu converso aqui com o pessoal da Swain, com o Murray, e a gente vem conversando, vai tentando, vai mostrando, vamos batendo na porta, vai tentando e tal. Até que em 2019 surgiu a oportunidade de nós fazermos um programa ao vivo na Band, no horário do SFT, no sábado às 11 da noite. Aí nós gravamos ali no Juventus. Um medo. Eu lembro lá. Porque foram várias coisas assim que podia dar errado, mas a gente está torcendo para dar certo, né? Então nós fizemos no Juventus, que era um lugar que não tinha muita tradição de fazer os nossos espetáculos. Nós criamos um ringue sextavado igual aos mexicanos, que é um ringue com 6 mastros. O único da América do Sul é o da BWF. Isso. É o único da América do Sul. Foi eu que criei, eu que fiz ele. A gente foi num amigo meu lá e nós realmente metemos a mão na massa e fizemos, porque tem um sistema de amortecimento, tem toda a estrutura. Então eu tinha que fazer um ringue sextavado que eu não conhecia, que funcionasse e que suportasse esses monstros em cima do ringue, lógico. E aí fizemos, só que o ringue ficou pronto na quinta-feira para gravar no sábado. Entendeu? E o programa ao vivo. Eu falei, se der alguma coisa errada nesse ringue, eu tô na roça, porque o programa é ao vivo. E graças a Deus foi um sucesso. O ginásio lotado no ginásio de Juventus, lotado. Nós tivemos que abrir, onde tinha like, tivemos que abrir like para colocar mais gente, mais cadeira e tal. Esse foi o primeiro passo, mas mesmo assim, entramos em 2019, fizemos um programa e aí veio a pandemia. E aí voltamos para a geladeira, vamos pensar assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca deixou de acreditar, como você falou do Caetano, do Rodrigo, o pessoal sempre ali insistindo e o Murray acreditando. E aí foi quando surgiu a possibilidade da gente entrar na Band Sport. Né? O ano passado, em julho, nós gravamos... 2022, desculpa, nós gravamos o primeiro programa para a Band Sport. E aí, devagarinho, toda sexta-feira na Band Sport, toda sexta-feira, até que surgiu o convite da Band para nós termos o nosso programa no horário fixo na televisão brasileira. Então, depois de, podemos dizer, mais de 20 anos, a primeira vez que a luta livre nacional ia ter um horário fixo na TV aberta. Então, é uma responsabilidade grande, lógico. Tem um clipe aí desse lançamento da Band ou não? Sim, tem sim. E aí, pô, que bela conquista. Muito então, bom. a Band aberta, Exato. a Band TV, e vai ser aos sábados. Todo sábado, de sábado para domingo, a 1 da manhã, olha. Olha aí as crianças que eu falo. A DJ, olha o ringue sextavado aí, ó. Nossa, pô, ficou bonito, hein? Você sabe que você não fala, eu não tinha observado. Olha, é um espetáculo. Nossa! Depois a turma acha que não é. Fizeram um sanduíche na cabeça do menino. Eu conheci os narradores, o comentarista, como eles chamam mesmo? O Renato Dias, Marcos Amaral e o Axel. Teve um evento lá que teve de boxe. Sim, foi o Axel, foi o Renato e o Marcos que estiveram lá. Lá no Ibirapuera, no Mané Garrincha, e eles estiveram e aí eu os conheci também com alta qualidade de transmissão, comentário. Foi um desafio para eles, né? Mas eles mandaram bem, né? Não, eles... O Renato Dias lutou telequete muitos anos. Muitos anos. Ah, é? Ele lutou, foi meu parceiro, nós lutamos junto algumas vezes, era o romântico Renato Dias.
E depois ele parou de lutar e começou a fazer a narração. E o Marcos Amaral chegou aí há uns quase mais de 20 anos, foi o meu parceiro na AltV. Nós tínhamos um programa na AltV, que era BWF Combate. E tá nesse Na mundo com a UTV gente. vocês transmitiam? Na AltV era um Luta? programa de entrevistas. Ah, de Era um entrevista. programa de entrevistas. Que era, como chama, o Luquete. Luquete. Falei com um amigo nosso, ele estava na frente do Luquete ontem, inclusive. Luquete é gente boa. Luquete foi produtor do Faustão, sim. foi diretor da Globo. Jogou bola comigo na turma do bagaço. No Hein? livro dele, ele cita a BWF. Ele fala, a BWF está lá registrada no livro que ele lançou. O AltV, ele foi muito pioneiro bom. numa A primeira TV emissora pela internet. de internet. Oh, que Tivemos, bom. eu usei muito a AltV como uma ferramenta muito importante para o crescimento da BWF, porque eu levava na AltV os lutadores do passado. Então eu levei o Belo, levei o Aquiles, levava meu pai, levava... E o público que acompanhava na internet não conhecia esses lutadores. Muitos não sabiam que tinha luta livre no Brasil. Eles acompanhavam a WWE, mas no Brasil... que era de fora. Não, então, eles não sabiam. Tem isso no Brasil? Aí, um dia nós apresentamos, eles estavam falando de uma luta entre dois lutadores acorrentados que houve na WWE. Isso foi em 2008, mais ou menos, né? Essa luta já aconteceu aqui no Brasil em 86, entre o Aquiles e o Mr. Argentina. Falei, vocês estão falando dessa luta, mas olha aqui no Brasil, já teve isso. Você está entendendo? Então, a luta livre nacional, ela é muito forte. Esse público jovem que não conhecia. Então, a AltV foi muito importante para isso. Para mostrar para eles, esse pessoal mais antigo, e mostrar que a luta livre brasileira existia aqui. Então, você fez uma transição boa. Você é um cara bom comunicador. O Bob é fera nos ringues, fora do ringue, tá aí, ó. Não, vamos tentando. E ele realmente... e você tem que ter um podcast aqui também. Vocês têm que ter um aqui de em vocês. Breve o BWF Combate vai voltar aí. Murray, ele precisa ter um espaço aí para isso. Porque... Não, mas eu falo assim, não, porque o Rodrigo já me convidou várias vezes agora que nós estamos nos preparando, porque cada passo a gente tem que ter muita responsabilidade, né? E eu acho que você ter um podcast, que é o seu caso, é uma responsabilidade grande, porque você tem o teu público que te acompanha, você tem, né, você acaba sendo um formador até de opinião e tudo mais. Então, nós estamos preparando para, acho que em maio, a gente lançar o BWF Combate aqui. Parabéns, é merecido. Isso até um exemplo para outras modalidades terem, porque o brasileiro, eu falo, nós temos 220 milhões de habitantes. Nós gostamos de esporte, praticamos, todo mundo faz atividade física, gosta de esporte, as lutas fascinam. Sim. Todas as academias de lutas, karatê, judô, jiu-jitsu, taekwondo, kickboxing, hapkido, kendo, aikido. Qualquer atividade. Todas as modalidades. Tem o kung fu, a capoeira. Vocês, como uma modalidade também, fascina. Sim. E tem alunos. E as escolinhas. É importante começar a pensar nas escolinhas. Porque a minha esposa, ela fala para mim... eu faço workshop em alguns eventos. Eu fiz o Sesc Paulista. E nesses eventos do Sesc, eventos em locais que tem uma frequência grande de criança, a gente faz workshop, uma criação nossa também. Então, antes do show, eu coloco 2 ou 3 lutadores e os jovens, ou as crianças, ou até os mais velhos, sobem no ringue, a gente ensina algumas coisinhas e tudo mais, e ele acaba se divertindo um pouco com o lutador ali. E assim, eu tava lá, e aí é muita criança, sabe? As crianças... E a minha esposa olhou e falou, cara, a gente tem que fazer um curso teen, um curso kids. Porque as crianças, elas... Acho que pela ingenuidade, elas chegam com um apetite tão grande assim, que você consegue, justamente, se uma criança hoje começa a fazer uma atividade física, se apega a uma modalidade esportiva, isso pode até tirá-la de situações difíceis, até de envolvimento com pessoas erradas. Eu acho que isso é muito importante também. Não, e outra coisa, o esporte fascina, qualquer modalidade. Você realmente, Bob, se dedica a fazer a escolinha, a base, porque aluno vocês vão ter. Sim. Porque vocês vão fazer algo que eles vão se vislumbrar amanhã de estar ali como esse atleta, como esse ídolo que vai se tornar, Sim. Lógico. E é tudo isso, é uma prática de uma modalidade esportiva como qualquer outra. Eu teve... Você é o exemplo disso. Então, eu ia falar isso agora. Eu comecei muito cedo e eu dou graças a Deus por isso, porque eu pude...
Eu já lutei em todos os estados desse país. Todos, todos. Eu já lutei no garimpo. Sabe o que é lutar? Você contou uma no vez isso garimpo? daí, Aí como é que foi? a gente ia lutar no garimpo. Alguém me contou Além uma do cara coisa. pagar o ingresso, assistir a gente, porque tinha um circo no garimpo, nós fomos lutar no circo, né? Além do pessoal pagar o ingresso para assistir a gente no garimpo, quando acabava o espetáculo, eles iam lá e davam pedras pra gente, assim, sabe? Com gratidão. Obrigado por ter trazido, sabe, um espetáculo pra gente e tal. Então, eu acho que cada canto que você vai, você tem esse público que você consegue cativar. E eu tô falando isso porque quando eu comecei muito cedo, eu tenho alguns exemplos que às vezes a gente compra uma briga. Eu tenho um lutador nosso que chama Dílios. Dílios. O espartano Dílios. Um dos Opa. melhores lutadores que nós temos. O cara tá voando baixo. Ele começou a treinar com 13 anos. Ele era baixinho e gordinho. O pai dele chegou em mim e falou: porra, Bob, meu filho é louco por isso. Eu falei: mas eu não posso pegar menor de idade, eu dou aula aqui na academia, né? Não, por favor, eu assino o termo de responsabilidade e tal. Eu falei, então, não vou falar não, porque bate justamente isso, né? Por ter começado cedo. E aí eu comecei a treinar. Ele com 16, ele já estava pronto. Mas pronto. Eu não tinha mais o que passar para ele. Ele já estava. Ele cresceu, ele estava da minha altura, estava barbudo, já não era mais um garoto com 16 anos, estava um cavalão, né? Aí eu falei assim pro pai dele: eu falei, olha, tá aí o garoto. Você me perdoa, mas tá na hora do seu filho estrear. Não tem mais o que deixar ele amarrado aqui, treinando. É negócio de pegar um cavalo de corrida e deixar ele só comendo capim. Não adianta, ele quer correr. Aí ele falou: Bob, o que você quiser fazer, você tem carta branca. Toca o pau. Eu falei: então vamos lá. Ele assinou outro termo de responsabilidade e o menino estreou. Já arrebentando. Então, e aí depois de alguns anos, o pai dele veio: olha, eu tô me mudando pro interior, eu gostaria que você me ajudasse a cuidar do meu filho. Então você acaba se envolvendo. Mas eu fico pensando, se eu não tivesse aberto a porta para ele lá com 13 anos, será que ele ia voltar com 16? Tá onde ele estaria também? Qual a modalidade? Porque ele queria aquilo. E é hoje um dos melhores lutadores que nós temos. Então, tem que tomar muito cuidado, mas ao mesmo tempo você não pode... Agora, semana passada, sábado, na verdade foi sábado retrasado, eu estava na academia, me ligaram e falaram: tem um rapaz e um garoto aqui te esperando. Eu voltei lá, falei: o que está acontecendo? É que eu quero me matricular. Eu falei: quantos anos você tem? Ele falou: eu tenho 13. Falei: rapaz, ele vai nos nossos shows, ele leva os cinturõezinhos de brinquedo, ele leva cartaz pro lutador, já vi ele várias vezes. Falei assim: eu preciso da autorização do seu pai, eu não, sabe assim. Bom, conclusão, o menino tem 13 anos, ele sai do Iguatemi. Pô, Iguatemi, longe. E vem treinar de metrô e ônibus sozinho, vem treinar. A única coisa que eu pedi para ele, eu falei: ó, você não vem durante a semana, você só vem aos sábados, porque acaba de dia, você vai embora cedo. Porque durante a semana acaba tarde, eu não vou deixar você ir embora. 9h30, 10 horas da noite para Iguatemi, né? Nada contra, mas para um garoto de 13 anos é complicado. Não, é muito longe, tem que descansar, então, ele deve estar estudando mas também. Mas o menino tá lá, já chegou sábado, já foi lá com a roupinha, pôs o tênis e treina, isso aí me enche os olhos, né, de alegria, porque eu falo, tá aí, com certeza, lá na frente eu vou ver ele em cima do ringue lutando. Então, Bob, incentiva realmente, dê essa oportunidade a essas crianças. Existe algo legal aí pela instituição você fazer isso, porque você está conduzindo e oferecendo uma oportunidade para esses jovens. Sim. Eu sempre falo, existe espaço para todos. Exatamente. Eu, na minha época que eu cheguei a dar aula, tinha aluno que chegava, eu via o perfil dele e eu não ficava, eu tenho que ser na minha modalidade. Eu falei: olha, você tem um perfil de fazer Kung Fu, vai para Kung Fu. Tinha outro lá que toda hora queria pular, saltar. Ô, querido, vai pro Taekwondo que você vai se dar bem. É o olho clínico. Eu indicava, inclusive. Eu não ficava, não, tem que ser comigo, nada. Não. Então, eu sempre fui um cara que tinha essa condição de poder incentivar o cara a ir para aquilo, porque ali ele poderia ficar empacado. E enxergar o talento, né? Enxergar o talento da pessoa. Então, porque... faça isso, abra as portas, porque você vai ter grandes valores e vamos ver como o espartano, né? Sim. Eu vou assistir aí. Foi ele que tomou aquele sanduíche, os 2 pés na cabeça ali que você viu. Foi ele que tomou aquele sanduíche ali. É um menino que vale ouro, que vale ouro. Você tem uma equipe boa. Sim. Uma coisa que eu vejo que é engraçado que tinha no passado. A impressão nossa como telespectador no passado é que existia uma rivalidade, pois esses caras eles vão se matar, etc. E que não é nada disso. Mas vamos falar de hoje. Hoje vocês são uma família. Exato. Eu faço questão disso hoje, na BWF. O tratamento de vocês é
de família, Exato. de comprometimento de um grupo que está levando um projeto adiante, Exatamente. que vai ser bom para todos. Exatamente. Então, Esses meninos, sabe o que eu gosto? Eles sabem disso, é o vestiário. O vestiário me diz tudo. Quando eu chego no vestiário, aquele clima gostoso, um brincando com o outro, um se divertindo, ou sabe assim, lógico que tem um momento sério, eu chamo todos, antes de todo evento a gente se reúne, faz uma oração, tem uma preleiçãozinha, eu faço questão disso, nunca abro mão disso, é muito importante, mas é muito gostoso você entrar no vestiário e ver aquele clima de família, sabe aquele almoço de domingo com a família? É o nosso vestiário, todo mundo se divertindo, um aqui brincando com o outro se divertindo ali, uma trollagenzinha que faz parte, não pode faltar, então eu acho que isso é uma coisa muito importante. E eles sabem que desde o início, é assim, eu nunca enganei ninguém. Eu falei para eles, falei, ó, a luta livre, desde que o primeiro que veio treinar, falei, ó, a luta livre, ela tá lá embaixo. Eu tenho um projeto para que a gente consiga crescer. E se a gente crescer, vai ser bom para todos. Para todos. E aí hoje, a minha responsabilidade maior, uma das, graças a Deus, a gente já está realizando, que é chegar numa TV aberta, que era um sonho meu, de poder dar uma condição melhor para esses meninos que se dedicam em cima do ringue. E nós estamos chegando, certo? A porta está abrindo, já está aberta, graças a Deus. E aí eu acho que esse é o trabalho. Agora sim, é fazer a coisa acontecer para que eles possam viver exclusivamente da luta livre. Porque ainda não dá. Ainda não é possível viver exclusivamente todos os lutadores. Mas, se Deus permitir, nós vamos chegar nesse ponto. E ter patrocinadores. Exato, então é por isso, é para isso. Inclusive, se tiver condições, Lucas, de passar essa chamada da Bandeirantes, que é muito importante, inclusive empresários de investirem nessa modalidade, que atrai público, que realmente envolve família, vai a família toda assistir, o vovô, papai, mamãe, o netinho. Sim. Então é um espetáculo legal e que você realmente tem lutado há muitos anos, literalmente lutado em todos os sentidos. 45 anos de carreira. Para chegar onde chegou, e os nossos parabéns aí do Podiumcast para a pessoa do Bob, que nunca mediu esforços para chegar onde chegou. Ah, sim, a gente sofreu bastante, eu vou te falar a verdade. A luta livre no passado, a gente... meu pai nunca saí do lado do meu pai, né? A gente sempre viajou junto, passamos muito perrengue, mas também tinha momentos maravilhosos, sabe? Assim, eu já cheguei a dormir numa estrada, abraçado a um outro lutador, por causa do frio. No norte de Minas ali estava um frio monstruoso na madrugada, a gente lutou no circo 2 dias, fizemos uma renda maravilhosa, e aí tinha um pacote de dinheiro dentro das bolsas, e a gente abraçado dormindo na estrada para pegar um ônibus para ir embora para Belo Horizonte, entendeu? Então, com esse dinheiro nós pagamos um mês inteiro de hotel que a gente morava em Belo Horizonte, sabe? E ainda conseguimos pagar o restaurante, que às vezes no restaurante a gente roubava os abacates na estrada, trocava 10 abacates por um copo de vitamina de abacate. Tá entendendo? Para poder, mas isso foi um aprendizado são histórias, né? É um aprendizado maravilhoso, maravilhoso. Pô. Eu falei roubava abacate, não, pegava abacate na estrada, porque abacate não tem cerca. A gente pegava ameixa, a gente invadia... Abacate não tem cerca, a gente costuma dizer, né? A gente chácara para pegar limão, amora, ameixa. Pô, isso quem faz não teve parte uma da infância gente. dessa? Não, no caso não era nenhuma infância, nosso caso era que nem mexericas, pocã, essas coisas todas, a região de Ribeirão Preto, Bebedouro, Viradouro. Nossa, a gente enchia o carro, entendeu? Era muito interessante, mas assim, numa questão de não roubar para vender, não. Era para consumo para tudo. Então, ficava horas e horas no carro, às vezes, sabe? Quem não fazia isso? Era muito bom isso. São as boas lembranças. E só para concluir uma coisa que eu ia te perguntar, esqueci. E a arbitragem faz parte da... Sim. Tem algum lutador que joga um árbitro para longe? Ou como é que é? Hoje a gente deu uma garimpada nisso, porque no passado, você vai lembrar disso, tinha um juiz ladrão, lembra? Era Valdemar Santini, Índio Saltense, que era odiado pelo público. Índio Saltense, Valdemar Santini. O cara apanhando, ele virava. E às vezes empurrava o lutador, fingia que não estava vendo, sabe? Pisava na mão do lutador sem querer e tal. Só que era um juiz base, sabe? Fazia parte do espetáculo. A um certo momento, isso daí ficou muito banalizado. O juiz estava aparecendo mais do que o lutador.
E aí não pode, né? Não pode, o lutador. Então, a gente, o que nós fizemos? Nós demos uma parada com isso e colocamos juízes neutros. Árbitros neutros, respeitando a regra. Eu mudei as regras, tá? Hoje, o que eu falei, nós tiramos o round, não tem mais round. Existem 7 segundos apenas para trabalhar nas cordas, então você põe o lutador nas cordas, você tem 7 segundos. Lá fora do ringue, um lutador 10 segundos, 2 20 segundos. Você pode até lutar lá fora, durante 20 segundos e voltar. Para deixar mais dinâmico. Lá fora você pode usar o que você quiser. Limão, cadeira, lá fora. Dentro do ringue, não. Então, e o árbitro hoje tem esse papel importante, de desempenhar tudo isso e fazer as regras valerem. Ele é um mediador valerem. com justiça. Exato. Pode ser que futuramente, depois que tiver com audiência legal na TV, a gente um árbitro ou outro, mas tem que ser uma coisa bem discreta, que eu acho que vale a pena. Não, legal. E nós temos o VAR, esse dia nós fizemos um VAR no Telecat. O juiz não viu o golpe, aí voltou, o juiz passou no meio, o lutador pegou e deu um tapa nas costas dele, né? E aí o doutor falou que quem bateu foi o outro. E aí, não foi ele. Peraí, chamou o VAR. Ah, foi ele, perdeu a luta, o outro ganhou, entendeu? Acompanhar, né? Acompanhar a tecnologia. Bob, foi uma satisfação. Imagina. Tem as imagens aí? Só para a gente olhar da Band? Ah, então tá bom. Nós queremos fazer as considerações finais e foi um prazer estar aqui com você, uma conversa agradável, gostosa, de recordação. Eu que já sou mais veterano, né? E agora resgatamos essas imagens boas do passado e essa juventude que está vendo esse momento totalmente profissional, mas como ele gramou, como sofreram para chegar onde chegou. Exatamente. Eu gostaria das suas considerações finais e muito feliz de recepcioná-lo aqui. Eu que feliz estou eu, você sabe que eu sou fã mesmo, eu nunca neguei, cada vez que te encontro me enche o coração de alegria, porque eu sou teu fã mesmo. E agradecer ao seu convite, a todos, você também, Lucas, que está ajudando a gente aí, você que acompanhou, muito obrigado. Sigam a BWF nas redes sociais também, acompanhem na Band todo sábado, de sábado para domingo, à 1h. BWF para acompanhar. Bob, aqui ninguém sai de mão abanando. Olha! Tem aqui a lembrancinha que nós sempre damos para os nossos amigos. Opa! Vou até abrir aqui. Só ganha isso quem participa do podcast. Rapaz. Teve gente que me pediu, você não pode me arrumar? E eu sou fissurado por caneca, hein? Você acertou. Olha isso. Teve gente que falou, me arruma uma canequinha. Não, só ganha quem participar do programa. Muito obrigado mesmo. Vai fazer parte aqui da minha galeria lá de honra. E é merecido de coração. E aqui também temos, e você que está prestes a ter também o teu registro profissional, o Conselho Regional de Educação Física, através do nosso presidente, professor Nelson Leme da Silva Júnior, ele oferece isso a todos os nossos convidados, que são os profissionais de educação física, os profissionais do esporte como você. Obrigado mesmo. Que sempre enaltece a categoria pela qualidade, apresentação e essa é uma gentileza nossa. Muito obrigado. Obrigado pelo presente também. Fiquei mais feliz ainda. E agradecemos a todos vocês que nos acompanharam, que nos prestigiem sempre, que dêem um like se vocês gostaram. Procure o Bob nas redes sociais, Bob Júnior, do BWF, Telecat, Luta Livre. Acompanhe na Bandeirantes, que vocês vão ver um grande espetáculo. E eu agradeço a audiência de todos vocês e muito obrigado por tudo. O maior evento de luta livre do país chega à tela da Band. E o BWF, mano. Acompanhe as estrelas do Telecat em combates eletrizantes. Olha isso! Muita ação e adrenalina. O ringue vai abaixo! Ai, olha o trafe aqui nas costas dos dois pés. Na madrugada de sábado para domingo, 1h, BWF na Band.